Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Números 13, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora verso 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Se você puder, repita comigo: tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Verso 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Só mais um pouquinho de paciência. Os primeiros 5 versículos do capítulo 14, que é a continuação. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Desde a saída de Israel do Egito, esse talvez seja um momento de crise mais acentuado. Eles vivem um momento de profundo desânimo e abatimento. Quando a Bíblia diz que os espias foram selecionados e a orientação procede do Senhor, Moisés não enviou qualquer espia. A Bíblia diz que eram príncipes, eram chefes das tribos. Cada uma das 12 tribos escolhe o seu melhor representante. Homens que tivessem a coragem de se infiltrar em território inimigo. Ou seja, nós não estamos falando de gente que, por natureza, não seria, eu diria, mais do que aventureiro, gente ousada, corajosa. Mas quando eles voltam, o relato deles é: a terra é boa, e esse é o seu fruto. Eu fiz questão de ler o texto em que 2 homens precisaram carregar numa verga, num pedaço de pau, um cacho de uva. Eu fico imaginando o tamanho do cacho, ou até mesmo das uvas. E aquele tipo de coisa, se você não traz para mostrar, ninguém acredita. Vai ficar tipo o que se dizia antigamente, história de pescador. Eles voltam e dizem: gente, a terra é boa, a prova está aqui que a terra é boa. Mas em outras palavras, ele diz: mas não é para o teu bico. Não é para nós.
Porque a terra tem gigantes. O desânimo se instala, o povo levanta a voz, chora. A Bíblia diz que isso dura a noite inteira. Eles se rebelam não apenas contra a liderança de Moisés, mas contra Deus, o plano e o propósito de Deus. E essa crise se instala por causa de um elemento: a descoberta de que na terra havia gigantes. Então na cabeça deles, ok, a terra é boa. O tempo todo só se falou que a terra era boa e manava leite e mel. Eles dizem, isso é verdade. Só não contaram para a gente um pequeno detalhe. A terra não está lá dando sopa. Ela não só tem gigantes, eles habitam em cidades fortificadas, as cidades estão no alto dos montes. Ou seja, nós não podemos conquistá-las. O que me chama a atenção é a surpresa que eles têm somente quando chegam no limiar da terra prometida. Eles estão na iminência de entrar em Canaã, é que Moisés enviou os espias. A pergunta é, como é que esse povo não sabe da existência dos gigantes? Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, né? Os filhos de Jacó, cujos nomes foram dados às tribos de Israel, todos eles moraram naquela terra. E os gigantes já remontavam aquela época. Ou seja, não era algo que aquele povo, historicamente falando, não tivesse conhecimento ou informação. Agora, o que leva, talvez, de uma geração a outra, a informação se perder? Talvez é quando nós imaginamos que aquilo já é óbvio, já foi falado, deixa de ser comentado e simplesmente a coisa passa. Ou, de alguma forma, se cria desconexões de comunicação. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Quando meus filhos eram pequenos, um dia eles me perguntaram, por que vocês falam caiu a ficha? Eu fui explicar, não, para dizer entender. Eu falei, não, o significado a gente entende, mas por que usar a expressão de caiu uma ficha para falar disso? Eu tive que explicar, olha, teve uma época que não tinha telefone celular, que a maioria de nós não tinha nem o finado telefone fixo de casa, a gente dependia de telefone público, as ligações eram feitas com crédito e o crédito era feito na forma de ficha. E só quando completava a ligação que você ouvia o barulho da ficha caindo, né, coletando. Era o nosso jeito de dizer, completou a ligação. E eles ficam olhando com a cara assim, que dó da vida que vocês viviam, né? Mas você percebe que tem coisas que para nós são tão simples, e de uma geração para outra já existe um hiato, né, nessa comunicação. Nós podemos ficar aqui pensando e especulando qual foi a razão pela qual se deixou de falar da presença de gigantes. Todo mundo sabia que eles voltariam para a terra de onde saíram. Deus tinha feito promessas aos pais desde o início. José, antes de morrer, diz, olha, quando Deus certamente há de visitá-los e vai fazer vocês voltar. Quando voltarem, leve meus ossos daqui. Eu não quero ficar sepultado aqui, não quero meus restos sepultados aqui. Eu quero que vocês me levem. Todo mundo tinha expectativa de que um dia voltaria. E sabiam qual era o lugar de onde saiu. Mas por que é que eles não têm essa informação? A verdade é que a gente pode especular vários motivos e não vão poder dizer nada com certeza, com convicção. Mas a pergunta é, o que é que Deus, que sabe que eles não estão cientes, não fala nada no assunto? E esse é o primeiro tópico da minha abordagem, né? O silêncio de Deus sobre o assunto, porque Deus não falou nada a respeito desses gigantes. Desonestidade? Evidentemente que não. Isso não cabe no caráter de Deus e nem no padrão de comportamento dele. O próprio Deus tinha dito a Abraão, Gênesis 15, de 13 a 16, diz, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus fala com Abraão muito tempo antes, eu prometi a terra, eu vou entregar a sua descendência, mas não posso fazer já, porque para eu tirar dos cananeus, dos amorreus e entregar você, eu tenho que chegar à medida plena do juízo. E a medida da ira deles não se encheu. Deus diz, eu vou dar séculos de longanimidade e oportunidade. Mas o Deus onisciente sabe que eles não vão se arrepender. Deus diz, quando der o limite eu vou julgá-los. Nesse interim, a sua descendência sai daqui, vai se multiplicar em outro lugar, escravizar. Deus tem uma política de honestidade. Não dá para dizer que ele está escondendo o jogo. Mas no mínimo, nós temos que admitir que houve um gerenciamento de informação. Porque o detalhe dos gigantes não foi valorizado.
Quando eu olho para a Escritura, e eu gosto muito de ler e estudar a Bíblia procurando aquilo que é recorrente, aquilo que é um padrão. Isso é um hábito meu, uma coisa que particularmente me fascina, né? Conseguir encontrar ao longo das Escrituras o padrão da revelação. A gente percebe que Jesus agia da mesma forma. Ele foi muito honesto conosco a respeito daquilo que nós enfrentaríamos depois da conversão. Em Mateus 13, na parábola do semeador, quando ele usa a alegoria de uma semente que cai em solo rochoso, na hora de interpretá-la, versos 20 e 21 de Mateus 13, ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus está dizendo que vai ter um monte de crente inocente, feliz e empolgado de ter recebido a palavra, que não tem estrutura para aguentar a angústia e a perseguição que vem depois. Jesus está sinalizando, vai ter problema. Em João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Está certo que o foco dele não é o problema, ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Traduzindo, vocês também podem vencer, como diz 1 de João 5, aliás, escrito pelo mesmo João, que registrou essa frase de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus estava chamando seus discípulos a um lugar de fé e confiança, mas sem deixar de comunicar que haveria problemas. Em Lucas 14, de 28 a 32, ele conta duas parábolas e fala sobre a importância de calcular o custo de qualquer empreendimento antes de se lançar nele. E ele usa isso como uma plataforma para produzir entendimento. Vocês também têm que sentar e calcular quanto custa ser meu discípulo. E ele vai dizer em Lucas 14, 33 ao final: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, não importa se estamos falando da maneira como Deus falou com Abraão sobre como seria os próximos séculos, o andamento das coisas com a linhagem dele, se estamos falando da maneira como Jesus lida com seus discípulos, o padrão, evidentemente, é: Deus não mente e não age de má fé. Mas o que é que nós podemos concluir? Que Deus não valoriza problemas. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus não valoriza problemas. Até porque Ele espera de nós o mesmo. Então Ele já adota um padrão, uma linguagem, um comportamento. Agora, o outro questionamento que eu passei a fazer a partir desses, e o tema da mensagem hoje é gigantes dos quais não me falaram, desse silêncio a respeito de um detalhe que a gente não considera um detalhe qualquer, né? É: por que Deus evitou que eles tomassem conhecimento disso antes? Então nós não podemos dizer com certeza porque as pessoas se mantiveram em silêncio, mas a Bíblia diz porque é que Deus não falou do assunto. Hebreus capítulo 13, versos 17 e 18. A Bíblia diz: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Preste atenção nisso: embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Se puderem colocar um mapa, eu quero tentar te ajudar a entender o que foi que aconteceu. Então nós temos no canto superior da esquerda um destaque ali para o Cairo. É importante que você imagine que eles estavam ainda mais para cima, mais ao norte, já quase perto da divisa do mar lá em cima quando saíram. Quando eles saem, eles descem a península do Sinai, entre esses dois braços do Mar Vermelho. Há uma grande discussão por onde se atravessou. Eu particularmente acredito que atravessaram o braço de lá e que, como Paulo diz em Gálatas 4, o Sinai está na Arábia e não necessariamente aonde hoje localizamos. Mas eles fazem toda essa descida, atravessam o Mar Vermelho, sobe toda a Jordânia para entrar lá em cima, por cima, no canto da direita, na extremidade do mapa, para entrar na terra prometida. Quando eles poderiam ter saído beirando o mar e cortar direto. Gente, nós não estamos falando de um povo que saiu viajar com meio de transporte. Estamos falando de uma multidão caminhando a pé, com crianças, com idosos, com animais. Quem que escolhe uma volta gigantesca dessa para se fazer a pé? A Bíblia diz: Deus não queria que eles atravessassem a terra dos filisteus,
Porque se eles vissem a guerra, iam desanimar, iam querer voltar para o Egito. Agora, o prognóstico de Deus estava tão certo, que mesmo depois de toda a volta, quando eles viram com quem ia guerrear, desanimaram e queriam voltar para o Egito. A diferença é que a volta agora era enorme, né? A volta era desanimadora também. Mas a pergunta é, se eles iam desanimar depois, qual a diferença de desanimar antes ou desanimar depois? Pelo menos na nossa cabeça a gente pensa, seria mais honesto desanimar de cara já sabendo do que aguarda, do que ter uma expectativa mais alta, ter uma surpresa e desanimar depois. Mas aí de novo vou falar sobre a questão do gerenciamento de informação. Deus primeiro queria que eles chegassem no limiar da terra, pudessem constatar que a terra era tudo o que ele havia falado, antes de saber com o que teriam lidar. Por quê? Porque o desânimo não pode chegar antes da inspiração. Se começasse pelo desânimo, não haveria a menor chance ou possibilidade de vencê-lo. Mas se Deus conseguisse primeiro da inspiração, Ele daria munição para que eles pudessem vencer o desânimo. Porque lidar com o desânimo será inevitável. A pergunta é, você tem combustível para isso ou não? E basicamente, quando olhamos para essa situação, você continua vendo ao longo da Bíblia o mesmo padrão. Em João 16, versos 12 e 13, Jesus fala com os seus discípulos, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então Jesus está sendo honesto, diz, galera, tem muita coisa para dizer, mas de boa, vocês têm estrutura agora não. Então, para não parecer que eu estou enganando, eu vou dizer que tem coisa para falar, mas que eu não falo porque vocês não estão prontos. Eu vou esperar um pouquinho mais, para preparar vocês um pouquinho mais. Porque a mesma informação, se vocês tiverem um combustível aí dentro, vocês vão digerir e processá-la de forma diferente. Quem está entendendo? Então você vai percebendo ao longo da Escritura esse padrão. Quando Deus fala com Moisés e se revela na sarça, e diz para ele, volta ao Egito, diga a Faraó que deixe meu povo ir. Gente, Deus deu sinais extraordinários para Moisés operar. O Senhor diz para ele, você vai operar sinais diante do Faraó. Mas Deus diz, não espere um Faraó disposto a perder toda a mão de obra gratuita de uma nação inteira que ele tem, de milhares e milhares de pessoas, sem nenhuma resistência. Então a advertência de Deus para Moisés na sarça, Êxodo capítulo 3, de 19 a 22. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem não será de mãos vazias. Deus já tinha prometido a Abraão, né, que eles iriam despojar o povo que iria escravizá-los. Cada mulher pedirá à sua vizinha, a mulher que tiver hospedado em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Deus disse exatamente como seria. O Faraó não está tão aberto, receptivo. Eu vou ferir o Egito com sinais, eu vou dobrá-lo. Deus só não disse quanta resistência o Faraó ofereceria e quanto tempo levaria para dobrá-lo. Porque mesmo quando ele menciona o problema, ele não vai supervalorizar a questão e nem os detalhes. Aí Deus diz para Moisés, vou te dar alguns sinais. Primeiro, pega a vara que está na sua mão. Joga no chão, ele joga. Quando ele joga aquele objeto inanimado, a Bíblia diz que se transforma numa serpente diante dos seus olhos. Gente, eu não sei como você lê a Bíblia, mas não dá para imaginar uma cena dessa e você reagir de qualquer forma. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Eu fico imaginando o impacto que aquilo teve em Moisés. E Deus falando para ele agora, pega pela cauda. Eu digo, se fosse comigo, ia dar um trabalho obedecer a Deus. Mas quando ele pega, vira a vara de novo. Deus diz, você vai fazer o sinal diante de Faraó. Aí Deus diz, bota a mão dentro da sua veste. Ele põe, quando tira, a mão está leprosa. Bota de novo. Ele bota, quando tira, está sarado. E Deus diz, você ainda vai transformar água em sangue. Bora, vá lá para o Egito fazer o que eu estou mandando. Se eu sou Moisés, eu ia treinando o caminho inteiro. Joga a vara. Pega, vira a vara de novo. Uhul! Agora, eu fico imaginando a expectativa que eu estaria de enfrentar o Faraó. Sou enviado de Deus. Olha o sinal que ele me deu.
Quando Moisés fez isso, a Bíblia diz que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Imagina Moisés pensando, eu vou chegar arrasando. E os caras jogam as varas dele também e viram. Outro dia alguém falou, não, pastor, aqui o Egito tinha artes de magia, né, de ocultismo profundo. Eu falei, e o Moisés foi criado na corte do faraó. Você acha que ele não sabia o que rolava lá? Se fosse uma coisa comum, a hora que Deus deu o sinal, ele ia falar, Deus, qualquer mago do faraó faz isso. Ele vai acreditando que vai arrasar, mas chega lá e é surpreendido por algo que ele não está esperando. A diferença, diz a Bíblia, que a vara de Moisés transformada em serpente engoliu a dos magos, porque não importa o que Satanás tente imitar dos sinais de Deus, os de Deus sempre vão prevalecer. Mas sabe, a resistência vai crescendo. O faraó diz, ninguém vai a lugar nenhum. E agora ele começa a oprimir o povo. Ele diz, vocês devem estar ociosos para pensar em adoração. Nós vamos encher o povo de trabalho para que eles não pensem em adoração. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo no capítulo 5. Vou ler do 19 ao 23. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, está falando dos capatazes, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. O que eles estão esperando lá para ver o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer? Eles disseram, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que nos enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Moisés vai fazer a oração que um monte de nós já fez. Deus, cadê o Senhor? Cadê as suas promessas? Por que é que não está tendo resultado? Por que é que nós só estamos tendo oposição e dificuldade? E os caras ainda culpando os dois. Diz, ó, antes de vocês chegarem, nossa vida estava boa. Agora vocês arruinaram tudo. Moisés vai lá reclamar com Deus. O que é que Deus fala para Moisés? Se você olhar na sequência, porque nós lemos até o último versículo aí de Êxodo 5, a sequência é Êxodo 6. Tem uma divisão do capítulo, mas não do assunto. Verso 1 do capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Gente, Deus não dá moral para problema. Deus não fica discutindo a dificuldade. Ele diz, Moisés, só presta atenção. Você vai ver o que eu vou fazer com o Faraó. Só que Deus não disse. Ainda tem mais 9 pragas com ele resistindo antes de se dobrar. Mas Deus está sempre olhando o resultado final. E não só olhando. Ele está tentando colocar os nossos olhos lá. Gerenciamento de informação. Assim como a questão dos gigantes, dos quais nada foi falado antes. Novamente, nós vemos o mesmo gerenciamento de informação. Em Atos 9:16, você percebe quando Paulo se converte e o Senhor Jesus depois envia Ananias ao encontro dele com a palavra. Ananias diz para ele da parte do Senhor, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Não dá para dizer que Jesus não foi honesto. O cara acabou de se converter e já ganhou uma palavra dessa. Eu não consigo imaginar o Paulo erguendo a mão para o céu, aleluia, glória a Deus. Só que ele não tinha noção do quanto sofrimento viria. Agora, mais à frente, você vai ver o mesmo Paulo dizendo em Atos 20, 22, 23. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me garante, que prisões e sofrimentos estão à minha espera. À medida que o tempo passa, Deus vai subindo o nível de informação quando ele tem estrutura. Então, eu vou insistir na ideia. Não é falta de honestidade, mas há gerenciamento de informação. Por quê? Porque se o desânimo chegar primeiro, antes da inspiração, nós teremos um problema. Agora, como alimentar a inspiração? De modo a vencer o desânimo, em vez de ser vencido por ele. E esse é o ponto principal e prático que eu quero chamar a sua atenção. Nós falamos dos desafios que Paulo enfrentou. E eu quero destacar aqui palavras de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele começa sendo assim, por isso não desanimamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, por isso não desanimamos. Alguém outro dia mostrou esse texto para mim e falou, pastor, é possível o crente chegar nesse nível e se tornar indesanimável?
Eu falei, de acordo com a declaração de Paulo, sim. Só que ele continua e diz, pelo contrário. Então, o que é o contrário de não desanimar? Permanecer animado, empolgado, aleluiado. Ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. As traduções mais antigas dizem, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Gente, problema e desgaste está do lado de fora. Fonte de renovação está do lado de dentro. E sempre, não nas circunstâncias, mas na perspectiva espiritual. Mas ele continua e diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Vamos fazer uma pausa. De um lado ele fala leve tribulação. Do outro ele usa a expressão peso de glória. O que ele está querendo dizer com leve e pesado? Quando ele diz acima de toda comparação, é evidente que na mente de Paulo, a ilustração é uma só, a balança romana. 2 pratos. Normalmente, quando alguém ia comprar alguma coisa, tinha lá um peso padrão que definia, né? Vamos falar da época de feira, 1 quilo de alguma coisa. Bota lá num prato o peso padrão que define o quilo. Vai enchendo outro prato até que eles se equilibram. Então, se compara um com o outro até que se nivele. Paulo está dizendo, tribulação é leve, o prato sobe. Por quê? A glória pesa mais. Tribulação nunca terá o peso da glória que nos aguarda. Agora, ele diz que essa distinção acontece, verso 18, na medida em que, ou seja, como nós podemos viver a descompensação em vez do nivelamento, ou até a descompensação inversa, onde o desânimo é que fica maior. Ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Basicamente ele está dizendo que nós precisamos aprender aonde colocar os nossos olhos, o nosso foco. A expressão olhar aqui, ela literalmente significa colocar o foco, os olhos, fixar os olhos em algo. Então eu e você precisamos entender a importância de olhar na direção certa. É por isso que se Deus começa a falar de gigante antes de falar da terra, ele vai colocar os olhos deles na direção errada. É por isso que se o Senhor simplesmente vai falando daquilo que eu e você vamos passar antes de nos preparar com combustível de inspiração, nós vamos animar. Agora, quando ele diz fixando os olhos, colocando os olhos não nas coisas que se veem, ele está dizendo que o cristão não deveria ser guiado pela circunstância. Por que não? Ele diz, porque as coisas que se veem são temporais. As circunstâncias mudam, gente. Aliás, a vida é cíclica. Então hoje, você pode estar num perrengue financeiro daqueles. E amanhã você pode estar com as mãos erguidas, agradecendo a Deus, porque virou o jogo, né? E você vai estar nadando de braçado na provisão. Hoje você pode estar com conflitos familiares desgastantes. E amanhã você pode estar sendo um grande testemunho de uma restauração familiar extraordinária. Hoje você pode estar enfermo e amanhã pode estar testemunhando que Deus te curou. As circunstâncias são temporais e mudam. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem de saúde e amanhã pode estar na briga. Hoje você pode estar bem financeiramente, amanhã vai estar enfrentando o perrengue. Hoje a casa pode estar bem e o desafio virá amanhã. Mas quando isso surgir, continuará sendo cíclico, porque as circunstâncias são temporais. Agora ele diz, nós vamos fixar os olhos naquilo que não se vê com o olho natural. Só se vê por fé. Fé é baseada no quê? No que Deus diz. E aquilo que Deus diz é imutável. São verdades absolutas. E nós precisamos aprender a olhar na direção certa. Quem está entendendo? O profeta Jeremias diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está dizendo, eu preciso pensar no que me enche de esperança e não no que me rouba a esperança. Quando eu e você focamos só no problema, o desgaste é inevitável, o desânimo é inevitável. Mas para dizer não desanimamos, nós vamos precisar aprender a olhar na direção certa. Paulo, ele, em outras palavras, está nos ensinando que o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Não quer dizer que nós vamos fantasiar e fingir que não tem problema. Mas em Romanos 8:18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós há de ser manifesta. Ele
Ele está dizendo, não vou fingir que não tem. Mas não pode comparar com o que nós vamos desfrutar em Deus. Então, eu e você precisamos da perspectiva correta. Quando falamos a respeito de qualquer área da vida, gente, nós vamos lidar com gigantes dos quais não nos falar. A pessoa sonha com um dia ter os seus negócios e pode estar ali, prosperando. Ele vai começar a enfrentar circunstâncias que ele não tem noção, né, que vão surgir. Porque não depende só de você. Daqui a pouco é uma crise nacional, daqui a pouco é uma crise internacional. E sabe, é interessante como muitas dessas coisas a gente vê que Deus não faz questão nenhuma de ficar dando detalhes. Eu não conheci ninguém, conectado com ninguém, que conheça ninguém, de todo o ciclo de profetas, né, que a gente tem contato no país e fora dele, que tivesse recebido de Deus qualquer informação detalhada sobre o que nós teríamos na pandemia. Todo mundo tinha coisas vagas. Por exemplo, dezembro de 2018, nós terminamos um processo de quase 8 anos de transição. Os pastores Marciano e Adriana assumiram a liderança da igreja. Um dos propósitos principais, apesar de eu não deixar de estar aqui, era atender um outro tipo de chamado e estar um pouco mais fora. Então, eu lembro que a nossa conversa com os líderes, olha, eu vou continuar servindo vocês, ministrando, é a minha igreja, mas vocês vão ter um pastor local presente, porque eu vou estar cada vez mais ausente, principalmente durante a semana. Em 2019 eu viajei como nunca tinha viajado na vida. Mas quando começou o ano, eu organizei toda a agenda e estava planejando isso com a minha esposa, eu falei para ela, amor, 2020 eu paro. Ela olhou para mim e falou, o quê? Eu falei, 2020 eu não vou viajar. Ela falou, faz anos que você está transicionando para atender o chamado. Eu falei, mas 2020 não vai rolar. Eu sinto que Deus tem outra coisa, eu não sei explicar, mas não é para fazer agenda. Descobri depois que se tivesse feito a agenda ia parar do mesmo jeito. Todos nós tínhamos percepções de coisas diferentes. Eu lembro do como o Marciano falou comigo, chefe, nós temos que investir na transmissão online como nunca fizemos antes. Fevereiro já estava com tudo arrumado. Quando a coisa começou em março, nós estávamos prontos. Mas a gente tinha percepções vagas de que tinha que se preparar para o que a gente não sabia. Porque Deus não faz questão de trabalhar detalhes de informações daquilo que nós vamos enfrentar. E teve muita gente que passou anos construindo um negócio para de repente na pandemia ver a coisa começar a desmoronar e dizer vou ter que reconstruir tudo de novo. Gigantes dos quais não nos falaram. Situações ligadas à família, situações ligadas à saúde e a lista vai longe. Agora, quando a gente fala que a realidade dos problemas não pode suprimir a esperança, não quer dizer que a gente evita. Mas, por exemplo, meus filhos cresceram ouvindo o pai e a mãe dizer que a melhor coisa que nos aconteceu na vida, depois de Jesus, foi o casamento. E é verdade. Mas a gente nunca falava outra coisa além disso. Quando eles já estavam crescidos, empolgados, querendo casar cedo, a gente falou, agora deixa eu avisar vocês. É a coisa mais maravilhosa, é boa. Mas não ache vocês, que vocês não vão ter desafio. Os desafios serão inúmeros. Normalmente no matrimônio se juntam duas pessoas de formações, né? Estilos de vida familiar completamente diferentes. Você normalmente junta temperamentos diferentes, porque como diz o ditado, os opostos se atraem. Quando você conhece alguém, você vê no outro virtudes que não tem. Mas vai descobrir depois que ele também tem defeitos que você não tem, né? E você vai somando a isso as diferenças do jeito de ser de homem e mulher. A gente pensa na química potencial explosiva, está ali. Isso não significa que não tenha que ser vivido de forma abençoada, empolgante, extraordinária. Mas eu vejo pais que querem tanto preparar os filhos para a realidade que desanima eles antes. Eu vi gente crescendo dizendo, não quero casar não. Se o casamento for metade do que meus pais falam, eu não quero isso para a minha vida. Agora, como que você pode trabalhar o realismo sem suprimir a esperança? Primeiro foca na inspiração. E depois dá a dose certa em cada hora. Então, quando nossos filhos estavam crescidos, principalmente quando se apaixonaram e queriam definir a vida, a gente começa a conversa. Eu lembro quando Israel estava apaixonado pela Priscila, e não era só ele, era a família toda. Eu chamei ele e falei, filho, nem Priscila, essa criatura mais maravilhosa que nós conhecemos, é perfeita. Se ela fosse, você não é, já estragaria tudo. Eu falei, mas nem ela é perfeita. Tentando prepará-lo, ele olha para mim e fala assim, pai, eu sei, mas das imperfeitas é a melhor. Eu falei, ok, mas você está com isso na cabeça? Tô. Então tá, é tudo que você precisa
né? Saber que tem algo que te inspira mais do que uma percepção daquilo que você vai lidar. Então nós lidamos assim com os filhos. Não há outra forma saudável de prepará-los para qualquer coisa na vida, né? Quando eles são pequenos e têm as primeiras amizades, eles têm aquela fantasia de que vão crescer, todo mundo envelhecer, ser amigo para sempre. Não adianta você explicar e dizer, daqui a pouco cada um vai estudar para um lado, vocês vão desconectar. Não adianta você simplesmente desanimá-los antes de determinados momentos onde tem estruturas. Daqui a pouco eles vão descobrir realidades da vida. Deus nunca trabalhou diferente. E eu e você vamos ter que lidar com gigantes dos quais não nos falaram. Quem recebe o chamado para o ministério e vai servir a Deus cheio de empolgação, vai descobrir gigantes dos quais não lhe falaram. Paulo diz, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Uma porta não é de Deus? É. E daí? Quem foi que disse que quando Deus abre uma porta você não vai ter problema? O que normalmente ele não faz é falar muito dos gigantes. Isso não significa que eles não estarão lá. Então, perspectiva. Lutero, quando começa a experimentar o início do movimento da reforma, ele deixa de ser um sacerdote dedicado ao celibato, dentro da estrutura romana. Ele passa agora a defender o direito dos ministros se casarem e o plano e o propósito de Deus para o casamento. Você vai ver Lutero falar nos seus escritos sobre Catarina, sua esposa, como a melhor coisa que lhe aconteceu. Mas o próprio Lutero, que era tão empolgado com o casamento, ele disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque essa coisa boa tem desafios. Todos nós vamos lidar com isso. Então, quando eles vivem aquela crise inicial, do texto inicial que nós lemos, que o povo está desanimado, querendo voltar para o Egito, olha o que a Bíblia diz em Números 14, a gente leu do 1 ao 5, agora eu vou ler do 6 ao 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, 2 dos 12, rasgaram as suas roupas, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eles já tinham sido picados pela inspiração. Não tinha desânimo que parava esses dois. Agora sabe o que é curioso? De uma geração inteira que sai do Egito, tirando Eleazar, o filho de Arão, que já estava garantido como sucessor, só esses dois da geração inteira vão entrar na terra prometida, porque o resto não entrou. Hebreus 3,19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Todo mundo tinha o mesmo Deus, você concorda? Todo mundo tinha a mesma promessa da mesma terra prometida, você concorda? Todo mundo tinha o mesmo desafio, era os mesmos gigantes do mesmo tamanho do outro lado. O que diferenciou um grupo do outro? Atitude. 2 se deixaram ser tomados pela inspiração e disseram, nós vamos atropelar o desânimo. Os outros deixaram o desânimo falar mais alto e atropelar a inspiração. E se perderam no meio do caminho, no meio do processo. Quando surgirem os gigantes dos quais não nos falaram, eu e você precisamos olhar na direção certa. O que é que Deus tem falado? O que é que Ele tem prometido? O que é que Ele tem disponibilizado? Como é que nós vamos agir diante disso? Então, quando olhamos para a Escritura, nós somos chamados a concordar com Deus, gente. Amós 3,3 diz, como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, se eu e você queremos andar com Deus e Deus não dá moral para problema, que opção nós temos? Uma só. Nós também não vamos dar moral para gigante. E quando eles surgirem, nós vamos atropelar cada um deles que surgirem. E nós vamos vivenciar o plano e o cumprimento da promessa de Deus. Ponto final. E simples assim. Quando a Bíblia fala de Abraão, Romanos capítulo 4, 17, 18, depois nos versículos anteriores dizer que nós temos que andar nas pegadas de fé de Abraão, a Bíblia diz como está escrito, eu construí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Outra tradução diz, chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de multidões, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Deus muda o nome do cara e diz, a partir de hoje, seu nome é pai de multidões. O cara não tem um filho. Ele está dizendo, o que eu sou não é o que as circunstâncias dizem que eu sou. O que eu sou é o que Deus diz que eu sou. E a Bíblia diz que ele crê contra a esperança. E daí que não tem perspectiva?
Ele não está baseando a fé em probabilidade humana. Ele está dizendo, eu tenho promessa. Eu creio no Deus que vivifica os mortos, no Deus que faz qualquer coisa. Não há limites para Ele. E quando a gente se move nesse nível, nós nos tornamos herdeiros das promessas e podemos escrever uma história completamente diferente. Precisamos aprender a olhar na direção certa. Eu, durante muito tempo, descobri que se a gente ficar focado no problema em vez na solução, nós não vamos a lugar nenhum. Não importa se estamos falando de relacionamentos. Tem gente que só fomenta, só discute, só fermenta os mesmos problemas, em vez de tentar superar. Não tem relacionamento que seja saudável ou agradável dessa forma, gente. Mas quando falamos de qualquer desafio, mesmo quando vamos falar de liderança, durante muitos anos, eu estava à frente do presbitério. O pessoal lembra das nossas reuniões, quando eu falo do presbitério, a nossa equipe de governo dos pastores. Quando nos reunimos para tomar decisões. E às vezes eu dizia, olha, nós vamos nos mover nessa direção, Deus está colocando isso no coração, nós vamos. E alguém dizia assim, não temos dinheiro, não temos gente, não tem. Eu dizia, ei, eu não preciso de você para saber do problema da dificuldade. Você está nessa sala não é para discutir problema, é para discutir solução. Então ou você ajuda a pensar a solução, ou não precisa estar nessa equipe nem nessa conversa. E às vezes eles me olhavam e diziam, está jogando duro. Eu dizia, se não pensar desse jeito, não precisa fazer parte do time. Então se Deus falou e não tem dinheiro, nós vamos entender como é que vai ter. Seja de forma natural ou entrar no lugar em Deus, depender por milagre. Se não tem pessoas, nós precisamos entender como é que nós vamos. Foco. Mas com o tempo você descobre que é muito mais do que otimismo ou positividade. Quando nós falamos de fé, é você entrar num lugar de dizer, eu não me dobro. E quando os problemas surgirem como surpresa, eu não preciso sentir que eu estou sendo sabotado ou que eu fui enganado por Deus, mas que eu estava sendo poupado para que a inspiração pudesse entrar primeiro. Em 2016 nós alugamos esse local que estamos aqui hoje. Então, desde o início da igreja estávamos na Água Verde, e quando isso aqui surgiu, a gente não tinha dúvida, porque todo mundo me ouvia falar desde 19 anos atrás, do início do alcance. Nós estamos começando aqui na Água Verde, mas o nosso lugar é entre Portão e Pinheirinho, no eixo da República Argentina, com as duas rápidas. Nós vamos ficar mais ou menos no meio. Eu tenho essa convicção em Deus. Quando isso tudo surgiu, foi milagre após milagre. Entramos numa disputa de locação, que a gente não tinha poder de fogo de quem estava concorrendo, conseguimos. As coisas estavam assim, no início, tudo favorável. Lembro que nós levantamos uma oferta com a igreja na época, era muito menor, né? E por mais que todo mundo entrou com força assim, levantamos recursos, era só para dar o tapa, o mínimo, e entrar nessa estrutura da forma mais simples que você pudesse imaginar. Quando começamos o processo da reforma, que era para ter sido básico, eu lembro que um dia eu estou orando, o Espírito Santo fala comigo assim, se der um vento forte, e é só porque não deu ainda, o telhado do prédio não suporta a estrutura, está comprometido. Eu tomei um susto. Eu ligo o pessoal dos projetos de arquitetura que estava envolvido, coordenando tudo. Eu falei, para tudo, chama um perito, eu não sei que nome dá isso, para fazer uma avaliação do telhado. Eu lembro que a pessoa liderava falou, pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Eu falei, não estou te pedindo. Isso é prioridade zero, não se faz outra coisa enquanto não fizer isso. Depois de uns dias, a pessoa me liga de volta e diz, pastor, fala a verdade, Deus falou com você? Falei, por quê? Ela falou, palavras do perito, melhor do estado. Se der um vento forte, e é só porque não deu ainda, o telhado está comprometido. Ela falou, com esse laudo agora, perdemos todas as autorizações que tínhamos para continuar. E não dá para fazer nada sem mexer primeiro no telhado. Eu gelei. Eu falei, quanto para arrumar esse telhado? Ela diz, metade do valor que nós temos em caixa para toda a reforma. Eu falei, gente, a gente mal tem o suficiente para dar o tapa mínimo. E vai metade embora. Eu falei, eu não quero botar metade do dinheiro na lata velha que está em cima. E se a gente trocar? Ela falou, aí é 2/3 do valor. Chegou a me dar dor de barriga. E eu fiz que nem Moisés, fui reclamar com Deus. Eu falei, Deus, foi você que me contou. Ninguém veio me contar. O Senhor que me revelou o problema do telhado. A pergunta é, por que é que o Senhor não revelou antes de eu assinar o contrato? Como é que eu vou chegar diante do meu povo agora e dizer, gente, entrando numa furada, nós vamos ter desperdício financeiro. Eu falei, por que é que o Senhor não falou antes? O Espírito Santo falou comigo, se eu falasse antes, você não alugava.
E diz, você seria movido pela circunstância e não pelo propósito. Eu quero vocês lá. Gente, a hora que Deus falou isso comigo, pensa num cara que surtou, que enlouqueceu de fé. Eu falei, não importa o que suja, nós vamos até o fim. Falei para Deus, eu vou chamar uma reunião com a liderança para contar para eles. Na última terça-feira do mês. É bom o senhor fazer algo, porque eu vou jogar a culpa em você. Eu falei, olha, ele que escondeu de nós. Eu falei, o senhor tem até o fim do mês. Na segunda-feira, o dia antes da reunião, um irmão da igreja me liga e fala, pastor, será que a gente podia almoçar junto? Eu falei, segunda, amigo. Enquanto meus filhos ainda estavam em casa, eu joguei duro com isso. Segunda era o dia do descanso. A gente não deu domingo. Tá certo? Na época não era 5 cultos como hoje. Mas a gente já chegou na versão dos 4 cultos no prédio velho. A gente adotou a estratégia do restaurante. Abre no domingo, dá folga para os funcionários na segunda. Então eu falei, cara, segunda sem chance. Ele está insistindo, pastor, é importante. Minha esposa está ouvindo a conversa, me olha o que é. Fulano quer almoçar hoje, no dia da família. Ela falou, vai. Eu falei, era para você defender a família. Não para apoiar. Eu falei, Luciano, ele nunca pediu isso, é uma pessoa sensata. E realmente deve estar precisando. Eu falei, amor, nosso tempo de família. Ela falou, nós almoçamos junto amanhã. Aí eu fiquei até meio aborrecido, ela não defendeu. Eu falei, olha, vamos nos encontrar. Então eu falei, qual o problema? Ele falou, não tem problema. Eu falei, você não me tirou da família. Ele falou, pastor, não tem problema, mas não quer dizer que não possa ser uma coisa boa. Eu falei, eu ia fazer isso ontem na igreja. O Espírito Santo falou comigo, claro, não. Faz isso amanhã e bota na mão do pastor Luciano, que ele sabe exatamente o que é. Ele empurra na mesa um cheque, dobradinho, só para me matar de curiosidade. Ele dizia, abre. Eu abri, era exatamente o valor do telhado novo. Eu olhei e falei, o que é isso? Ele falou, minha oferta para a igreja. Eu olhei para ele. Falei, nunca soube que tu tinha tanto dinheiro. Ele falou, não tem. Eu falei, de onde saiu isso? Ele falou, pastor, desde o primeiro desafio, quando o senhor levantou a primeira oferta, eu não entreguei nada. Falei, por que não? Ele falou, eu perguntei ao Espírito Santo. Aí na bobeira de fazer a oração que o senhor mandou a gente fazer, perguntar o que ele queria, e Deus pôs no meu coração esse valor. Eu pensei, eu estou louco. Mas aquilo era tão forte, tão nítido, tão claro. Eu falei, Deus, só tem um jeito de eu te dar isso. É o senhor me dar primeiro. Então ele disse, anotei isso num papel, com data, horário, guardei. Ele me mostrou no dia o papel, falou, desculpa o estado, está remendado com durex, minha filha pequenininha pegou isso, acabou rasgando, e eu queria guardar o original, mas estava aquele estado. Ele falou, está aqui meu compromisso firmado com Deus. Quando eu olhei a data, foi antes de Deus falar comigo do telhado. Porque Deus não é pego de surpresa por nada. Ele já estava cuidando e preparando de tudo. Ele falou, pastor, eu comecei a orar. Ele é um advogado. Ele falou assim, apareceu uma causa que era a única que eu podia ganhar o valor do telhado. Ele diz, o problema é que não existia nenhum tipo de jurisprudência a favor daquilo. Mas dentro de mim o Espírito Santo falou, essa é a forma de você conseguir o dinheiro. Ele falou, pastor, nós viramos publicação numa revista jurídica, porque nós criamos jurisprudência numa área onde não tinha. Ele falou, eu vi Deus desde o início. Ele falou, tá aí o dinheiro. E eu fiquei olhando, falei, ok, eu ainda vou demorar mais um dia, porque antes de nós depositar esse cheque, estava nominal, a igreja tudo direitinho. Ele falou, eu podia ter dado ontem, mas Deus queria que eu colocasse na sua mão, e ele queria saber a história de antemão. Eu falei, você vai estar na reunião amanhã? Ele falou, não, pastor, não faz isso comigo, que eu estou curioso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, antes dele contar, ele já está providenciando tudo. E você, precisamos entender, gente, a pandemia pegou a gente de surpresa, não pegou Deus. Os problemas que surgem nos pegam de surpresa, não pegam Deus. Deus estava falando para Moisés, ó, o faraó vai dar trabalho. Ah, mas o senhor não falou o quanto. Você pula fora do barco se falar. Muitas vezes o que nós precisamos é entender que Deus sempre está nos chamando ao lugar de corresponder e alimentar inspiração e não desânimo. Quem está entendendo? Eu vim hoje te dizer, se você acha que todos os gigantes já apareceram, você está enganado. Você ainda vai ter mais surpresa. Vão continuar surgindo em áreas diferentes da sua vida, gigantes dos quais não te falaram. Mas quando eles aparecerem, não deixe eles atropelar a sua inspiração e te arrastar para o desânimo. Você vai atropelá-los. Você vai dizer, eu vou confiar em Deus, eu vou me posicionar, eu vou entrar no lugar correto. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho aprendido com o tempo a falar e focar menos nos problemas.
e alimentar no nosso coração uma percepção. Nós servimos a um Deus de intervenções. É lógico que não tem que espiritualizar tudo. Às vezes tem questões que são práticas, que nós podemos nos organizar e preparar, mas há outras que nós temos que confiar no Senhor. Um profeta chamado Ágabo é usado por Deus para anunciar que viria uma grande fome, uma grande crise, que atingiria em especial a Judeia. A fome nem tinha chegado. Quando os irmãos souberam que o foco da crise seria a Judeia, eles entendem por que é que Deus está falando isso. Deus não é fofoqueiro. Ele não espalha informação só por espalhar, ele sempre tem propósito. Eles entendem que Deus está nos chamando para participar. Então uma grande mobilização começa a ser feita com muitas igrejas para separar recursos. Antes da crise chegar, Deus já estava providenciando tudo que os crentes da Judeia iriam precisar. Os gigantes que ainda vão aparecer vão ser surpresos para mim e para você, mas não para o Deus que está cuidando da minha e da sua vida. Deus sabia que um dia Mardoqueu, o tio de Esther, seria perseguido por Amã. E antes disso já preparou toda uma situação. O permite descobrir uma conspiração contra o rei, entregar, ter todos os registros. Ninguém agradeceu. Parecia... E tem horas na minha e na sua vida, tem coisa que a gente faz, você fica se perguntando, valeu a pena? Mas aquele crédito ficou guardado para ser usado na hora certa. Há um Deus cuidando de mim e de você. E basicamente o que ele está dizendo é, não olhe para o gigante. Não deixe eles desanimar você. Olhe para a terra que eu prometi. Se encha da inspiração. E vamos junto conquistar aquilo que nos aguarda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?